desse assunto aí. E um outro comentário, um outro resuminho que eu fiz para vocês, tá? É módulo 3 e módulo 6. Ontem vocês falaram, nossa, módulo 3 cai tantos por cento, módulo 6 tantos por cento. Então, pode cair até 40% da prova no módulo 3 e no módulo 6, tá? Até 20% de cada um. Não que caia 20%, mas é de 15 a 20. Então, de 30% a 40% da prova está nesses dois módulos. O módulo 3, ele é mais, digamos, mais pequeno do que o módulo... ele é mais grande do que o módulo 6, né? O módulo 3. O que cai no módulo 3 que vocês têm que prestar atenção? Instrumentos de renda fixa e instrumentos de renda variável. É só isso, na verdade, tá? Só que aí dentro tem um monte de coisa, né? Por exemplo, instrumento de renda fixa. Eles querem saber o que cai, todas as características principais dos produtos, né? Que são a LCI, a LCA, o CDB, as debêntures, as incentivadas e assim por aí vai. Aí, em todos os produtos tem risco, né? Tem índice, tem deságio, tem ágio, tem duration e tem FGC, em alguns outros não. E tem tributação, então é isso que você tem que saber. Na renda variável, o que você tem que prestar atenção? Ações, BDR, ADR, volatilidade, liquidez, preço, proventos, mercado primário e secundário, IPO, bolsa, governança, escola de análise e por aí vai. Nos derivativos, a gente falou bastante, né? Contratos e precificação de opções. No COI, prestar atenção na instrução CVM 569, que fala do COI. O COI é um produto só, é misto de renda fixa com renda variável, não tem muita coisa. E a tributação, legal? Sempre lembrar que a tributação está presente para todos, então saber a diferença. Sabe quais são as palavras? Na instrução, a Ambima tem uma orientação para a CEA. Ela tem uma resolução só de orientação. As palavras que tem em todos os módulos, gente. O que eles querem saber? Você tem que ser capaz, depois de estudar esse assunto, de explicar, entender, calcular, analisar, distinguir, interpretar e definir. E essas são as palavras que mais aparecem, que mais eles usam, tá? Achei engraçado que se repete pra caramba. Ou seja, é praticamente tudo. Mas preste atenção aqui na palavra, ó, calcular e entender. Então, não adianta só calcular, às vezes precisa entender para poder analisar. Tudo anda junto, tá? No módulo 6, o que cai no módulo 6? Né? E o que precisa ter atenção? Estatística aplicada, né? Então, aqui vocês têm média, moda, mediana, variância, desvio padrão, covariância, correlação e o R2. Risco e retorno, né? Aqui, mercado eficiente, né? Calcular o retorno esperado. Seleção de carteiras, negócio lá da fronteira de risco, risco sistemático e não sistemático. Aqui fala esse negócio da carteira de Markowitz. Modelo de precificação de ativos, a gente falou sobre o CAPM, CML, alfa de Janssen e risco de mercado. Alocação de ativos fala-se de diversificação, correlação, balanceamento de carteiras e perfil do investidor. Acordo da Basileia, 1, 2 e 3. Né? Hoje eu não consegui trazer questões da Basileia, mas deem uma olhada nisso. Pode cair uma ou duas questões da Basileia, 1, 2 e 3. E gestão de risco, né? Daí a gente tem lá o VAR, o Sharp, o Error, Stop, Trader, né? Tudo isso associado com a questão de gerenciamento de risco. Tá bom? Isso aqui é só um comentário à parte aqui. Vamos para o que interessa, né? Primeira questão de hoje. Olha só, temos aqui questão sobre ADR e BDR, beleza? Analisem aí e me respondam. Já volto. Deixa eu só mostrar a porta aqui para não atrapalhar. Qual que é a resposta dessa questão aí, galera? Um investidor americano comprou um ADR na companhia X, brasileira. O que a gente pode afirmar aqui como certo? Letra C? Letra C. Não, acho que é a D. Não. Meu Deus.
Querem tentar de novo? Eu acho que é a B. B de bola ou... B de Bilson. Isso, agora melhorou a tua resposta. Ó, pessoal, a letra A não é por quê? Porque quando você compra... Quem que compra um ADR, né? O ADR é negociado, ó, o A é de América, então é negociado lá nos Estados Unidos, né? O ADR é negociado nos Estados Unidos de uma empresa de fora dos Estados Unidos. Isso é o ADR. O BDR é negociado aqui no Brasil de empresas de fora do Brasil, tá? Quando você compra, o investidor americano comprou uma ADR, ele não manda dinheiro para o Brasil, tá? Porque ele compra lá na Bolsa Americana. Então, ele não precisa mandar dinheiro para o Brasil. Então, está errado por isso. Ele não precisa mandar para cá para comprar negócio no Brasil. Tem os mesmos direitos que o acionista que comprou as ações da companhia brasileira. Sim, essa aqui é verdadeira. Por quê? Porque o ADR e o BDR têm os mesmos efeitos das ações. Então, ele se torna um acionista. Ele tem direito a dividendos, bônus de subscrição, bonificação, tudo igual como se fosse um acionista da empresa no Brasil. A letra C não é porque está dizendo que ele comprou um título de dívida. Gente, o ADR e o BDR se equivalem a ações. Quem compra ações se torna sócio da empresa. Título de dívida é debêntures, nota promissória, LCA, LCI, são títulos de dívidas emitidos por bancos ou por empresas, né? Quando a empresa emite o banco emite um CDB, ele está se endividando, por isso que se chama título de dívida. Quando o governo emite uma LCA, uma LFT, uma LTN, o governo está se endividando. Isso faz parte do passivo da empresa, tá bom? Então, título de dívida é diferente de ações, mercado de renda variável, né? Onde você se torna sócio da empresa, tá bom? E isso não faz parte do passivo da empresa, isso está lá no patrimônio líquido da empresa, né? Se você comprou um CDB e o banco quebrar, você tem direitos, na verdade, você pode requerer na justiça a devolução desse dinheiro. Agora, ações não. Se a empresa quebrar, você perde, né? Na verdade, que nem eu falei esses dias que eu comprei ações aí da Oi, né? Se a Oi não der certo e a ação começar a cair e vira zero, eu vou perder o meu investimento, na verdade, né? Então, não tem o que fazer. E é que nem aconteceu aquela vez com as ações da OGX, né? E a letra D não é porque ele está dizendo que investiu em um título emitido por um banco brasileiro, com lastro em ações de uma empresa americana. Primeiro, não é empresa americana, é empresa brasileira. Segundo, ADR não é emitido por um banco, ADR é emitido pela empresa, tá certo? Então, está errado por isso. Está tudo errado. Letra B de bola, parabéns para quem respondeu letra B. Muito bem, muito bem. Entenderam? Entenderam? ADR e BDR. Tem mais uma questão sobre BDR daqui a pouco que é bom prestar atenção. Beleza? Agora uma questão sobre tributação, questão bem fácil, tributação em fundos de investimentos. Aqui, ó. Qual que é a resposta certa? Um fundo que possui menos de 67% em ações que fica aplicado por 20 dias, cobra quais impostos, respectivamente? IOF, imposto de renda? IOF primeiro, imposto de renda depois? Isso. Letra D. Letra D. É isso aí mesmo. Letra D de dado. Por quê? Porque ficou 20 dias aplicados, então tem IOF. IOF. Isso, 20 dias tem IOF, então, beleza? E como tem IOF, cobra primeiro o IOF, beleza? E imposto de renda. Por que imposto de renda? Porque provavelmente ele teve lucro, né? Nesse caso, ele vai pagar quanto de imposto de renda? Eu estou emendando. 22,5. Quanto? Não. 20? Não, 22,5. Não, 22,5. 22,5. Por quê? Porque até 180 dias Porque é 22,5. é curto prazo. Né? Beleza? Não, mas não vai conseguir. Aqui não importa se é curto ou longo prazo. Aqui nós estamos falando de um fundo que possui menos de 67% em ações. Então, ele é um fundo normal, né? Agora, eu vou fazer outra pergunta. Se fosse um fundo de ações,
que tem mais de 67% em ações, quanto que ele pagaria de imposto? 15% no resgate. 15. Perfeito, 15% no resgate, tá bom? Eu estou fazendo 3 perguntas numa só, na verdade, né? Então, se fosse um fundo de ações, que tem mais de 67, 15% no resgate. Como é um fundo normal, ele vai pagar 22,5%. Ele vai pagar IOF e 22,5%. 22,5% sobre o rendimento, tá bom? Beleza? E se fosse um fundo de ações, ele vai pagar 15% no resgate. No fundo de ações, ele vai pagar 15% no resgate e IOF? Ou só? Não tem. Não, sem IOF. Perfeito, vocês estão ligados, então tá bom. Lembrem-se disso, né? Esse assunto é fácil, mas é bom sempre relembrar. Ações não têm IOF nem risco de crédito, né? Como eu disse antes, você se torna sócio, então não tem risco de crédito. Beleza, galera? Beleza? Ô, Cláudio, só uma dúvida. Nesse ali, se fosse 15%, ele cobraria só sobre o lucro, né? Sim, só sobre o lucro. E os 22,5% também só sobre o lucro. Ok. Não confunda, eu não gosto muito dessa palavra lucro, eu prefiro ganho de capital. Porque em ações você tem ganho de capital. Porque o lucro é o dividendo, e o dividendo é isento. Tá bom, Mayara? Aham, Só para não confundir. certo. Boa noite, Jéssica. Oi, boa noite. Desculpem o atraso. Boa noite. Hoje estamos todos atrasados, não tem desculpa não. Eu também. Me perdi hoje. É que teve a live, eu falei, né? Começou mais tarde, eu vi que você estava lá, obrigado. Sim. Foi joia. Acabei me atrasando um pouco, mas está tudo certo. Obrigado por ter vindo aqui também. Outra questão Bora. pedida aí pela Débora é a classificação CVM, né? Então vamos lá. Classificação. Os fundos de investimento classificados como cambial, renda fixa e ações, de acordo com a CVM, são diferenciados pelos seus riscos, são diferenciados pelo administrador, possuem as mesmas regras de tributação ou não podem ser destinados a investidor qualificado? Letra A, diferenciados de acordo com o risco. Isso, exatamente. Questão fácil também, tá certo? Mas é bom a gente prestar atenção nas outras, né? Fundo cambial, renda fixa e ações, né? São as classes. Qual que é a outra classe? Tem 4. Cambial, renda fixa, ações e multimercado. 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 Perfeito, tá? Então, fica ligado nas classes, fica ligado na questão, né, dos percentuais, né? Esse multimercado não tem percentual mínimo, né? O cambial tem a 80%, né? 80%, tá? Renda fixa também a 80% e ações é 60% aí? No mínimo 67%. Isso, 67%. Beleza? Esses são os mínimos que tem que aplicar na classe, né? Esse aqui não tem mínimo porque ele aplica em várias classes. Renda fixa tem uma subdivisão, né? Que são os fundos lá. De longo e curto prazo. Tem o curto, curto prazo, Prazo. referenciado, né, Mayara? Ah, O prazo referenciado, o próprio cambial é um fundo, na verdade, de renda fixa, né? Que a renda fixa é uma classe grande, né? O cambial e o simples, tá bom? Tá? E dívida externa também. O simples, curto prazo. Desculpa, o cambial não tem nada a ver. Falei besteira. É dívida externa, que é parecido com o cambial. E o dívida externa, exatamente. Então, esses aqui, é bom lembrar dessas classes, tá? Da renda fixa, né? E de cada um tem lá os seus percentuais, as suas características, né? Mas, em regra geral, é 80, 80 e 67, né? Regra geral. Daí, esses aqui têm algumas regras específicas, né? O objetivo não é entrar nesse assunto hoje, mas eu queria dizer da letra B. São diferenciados de acordo com o administrador. Não, porque um administrador, ele pode ser administrador de várias classes, né? Como o Bradesco, por exemplo, a Sicredi, né? Que é o público que nós temos aqui, né?
vocês administram fundos cambiais, renda fixa e ações e multimercados, né, sendo o mesmo administrador. Então, não é o administrador que diferencia a classificação dos fundos, e sim os seus riscos, né? Que risco? Mercado, crédito e liquidez, né? As classes possuem as mesmas regras de tributação? Não, a gente já viu que não, né? Fundo de ações, por exemplo, é 15% e os outros seguem a tabela. Então, é diferente, né? Tá bom? Letra D. Não pode ser destinado a investidor qualificado? Isso também não é verdade, né? Tem fundos multimercados que são destinados só para investidor qualificado, tá bom? Ou profissional ainda, né? Então, também não é verdade. Beleza? Alguma pergunta? Algum comentário? Alguma agregação? Lembrou de alguma coisa que você não sabia ou que você quer perguntar? Aproveita, aproveita. Professor, eu não sei nem o que perguntar. Tá, beleza. Wilson, você está aí ainda? Outra questão, o Wilson. Tô aqui. Previdência, mais uma questão sobre... Trouxe só uma questão de previdência, porque ontem a gente falou pouco, né? Vamos falar de novo sobre previdência, tá? Um cliente contratou um plano. Essa questão eu trouxe porque ontem a gente não falou nenhuma questão sobre rendas de previdência. Não sei se é bom também, essa é uma outra dica que eu dou, principalmente para quem está indo fazer a prova, terça, né? Débora, Kelly e Wilson, né? Deem uma olhadinha nos tipos de previdência, né? Eu tenho um quadro, eu fiz um quadro resumo. Um quadro resumo eu vou passar para vocês depois, em especial para vocês três, tá? Um quadro resumo das rendas. Legal? Ótimo. Para vocês, principalmente para vocês ficar ligado na questão de quando que a renda cessa, né? Quando que ela cessa e quando que ela não cessa com o falecimento. É isso que pega na questão da prova. E eu fiz um quadro resumo muito legal que eu coloquei na minha nova apostila da CEA e eu vou passar para vocês daqui a pouco, tá? Não vou passar agora para não tomar tempo, mas me peçam depois se eu esquecer, tá? Um cliente contratou um plano de previdência PGBL, indicou sua esposa como beneficiária. Passou 20 anos e ele tinha 500 mil e resolveu pegar e transformou o benefício em renda mensal temporária, tá? Vocês sabem que a gente tem a renda mensal, a renda temporária e a renda vitalícia, né? Algumas são vitalícias, algumas são temporárias. Algumas são temporárias vitalícia para o participante, outras são vitalícia para ambos, né? Então tem que ver essas diferenças também. Então ele pegou e contratou o prazo renda temporária por 10 anos, tá? Após 3 anos ele morreu. Nesse caso, a esposa dele vai receber ou não vai receber o benefício? Não. Continua recebendo? Hã? Eu não sei esse por prazo certo, acho que ela recebe Nesse caso, eu acho que é a D. Isso, não vai receber. ele está certa. Não recebe nada. Não recebe nada. Por quê? A renda temporária por 10 anos, ela é contratada só para o participante. Cessa com o seu falecimento, tá? Essa é a explicação que eu trago aqui na sequência para vocês, tá bom? Essa renda, ela cessa com o falecimento do participante, né? Ou com os 10 anos, né? Com 10 anos acaba. Se ele quisesse deixar para a esposa, ele teria que contratar essa renda aqui, ó. Renda por prazo certo. Aí, ela cessa com o falecimento do beneficiário. Daí é diferente, tá bom? Então, é isso que eu estava me referindo, tá? É isso que vocês têm que ficar de olho na prova. Quando que ela cessa com o falecimento do participante e quando que ela cessa com o falecimento do beneficiário. Isso é muito importante. Quando que ela é vitalícia e quando não é vitalícia. Eu acho que são 5 ou 6 tipos de renda que caem na prova da CEA. Então, eu fiz um resumo lá para vocês com vários exemplos. Daí, daqui a pouco eu passo. Beleza? Beleza. Beleza, beleza. Muito bem. O que mais? Aqui, vem comigo. Vamos lá. Questão de prova.
Agora vamos falar dos módulos aí que vocês me pediram, né? Vocês me pediram várias coisas e eu fui fazendo. Se a cada elemento de um dado conjunto de números forem adicionadas 2 unidades, então a média, daí, média e desvio padrão, estatística. Vou deixar vocês, eu estou falando demais, vou deixar vocês lerem e se concentrarem e responderem, tá? Enquanto vocês pensam, deixa eu desligar o meu WhatsApp aqui, senão fica fazendo barulhinho. Isso é chato. C? C? Será? Será? Que é A. Eu não entendi. Eu também não sei responder. Então, tá Essa eu bom. ia deixar pro final. Aí eu ia chutar o B de Bilson. Ô, Kelly, senão a gente ia contar quantas de cada um e a que desse menos Também. ia marcar isso. Olha lá, ia acertar então. Mas Queridos, letra B de bola, letra B de Bilson, né? Ou seja, o que está pedindo aqui, na verdade, a média e o desvio padrão são duas medidas, né, estatísticas muito utilizadas para análise de investimentos. Então, aqui está dizendo o seguinte: se a cada elemento de um dado conjunto de números for adicionadas 2 unidades, então o que vai acontecer com a média e com o desvio padrão? É isso que ele está dizendo. Como assim adicionada 2 medidas? Eu elaborei um exemplo aqui para explicar melhor para vocês. Imagine o seguinte: imagina que você tem como uma sequência de rentabilidade de um fundo. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz bem simples para ficar prático, tá? 1, 2, 3, 4, 5. A média disso aqui vai ser 3, né? 15 dividido por 3, né? A soma dividido por 5. E o desvio padrão, eu já calculei aqui para não tomar tempo de vocês, vocês já sabem como calcula o desvio padrão pelo HP, né? Lembra como calcula? G ponto. G ponto. Digita os números, digita 1, somatório mais, 2 somatório mais, 3 somatório mais, 4 somatório mais, 5 somatório mais, G ponto vai dar 1,58. Querem fazer aí? Vamos fazer. Faz aí que eu vou buscar a minha calculadora. Já volto. Bateu. Bateu em quem? É pra você ouvir. E o segundo exemplo, viu? Tinha que bater, cara. Tá louco, cara. Às vezes eu erro as contas, né? Mas às vezes eu acerto também. Deixa eu me arrumar aqui. Ó, Piazada, é o seguinte, ó. Então aqui 1,58, desvio padrão. Agora é o seguinte, ó. Top. Aumentando a questão da prova, ó, ele está dizendo aqui, se nós adicionarmos 2 unidades, ou seja, em vez de 1 aqui, a gente aumentar para 3. Então, ó, 3, 4, perceba que eu fui aumentando de 2 em 2, 6, 5, 6, 7, tá? Então, a média aumentou em 2 unidades, ó, a média foi para 5, perceberam? Mas o desvio padrão não mudou. Calcula o desvio padrão aí para nós, aí, galera, desse segundo, para ver se vai dar 1,58 também. 1,50. Tá, beleza? Entenderam? Então, o que acontece? Então, como é que nós vamos explicar? Na prova, se cair essa questão, assim, ó, a média, se o fundo,
Se o fundo sofrer aumentos iguais, vamos dizer, de 2 unidades, a média vai aumentar. Mas o desvio padrão não muda, tá bom? O desvio padrão não muda. Quando houver esse aumento igual, tá? Agora, se houver oscilações diferentes, daí aí vai mudar. Então, a alternativa certa é B, tá? Eu só queria explicar com números aqui para vocês entenderem. Ficou Legal. claro isso aí? Ficou. Ah, tá. Aqui eu coloquei ó, o exemplo do cálculo, né? Mas vocês já fizeram, deu certo. O bom nessa questão é que vocês acabaram praticando, né? O cálculo do desvio padrão, porque pode precisar na hora da prova, tá? Então, a letra B é a certa. A letra A, ó. A média e o desvio padrão aumentarão. Não, não é verdade. Por quê? Vai aumentar só... anota esse exemplo aí de vocês, né? Vai aumentar só a média. O desvio padrão não vai aumentar. Letra C. Não se alterará a média e o desvio padrão aumentará. Não, é o contrário. A média altera e o desvio padrão não. E a D. A média e o desvio padrão não sofrerão alterações. Mentira também. Então, agora que vocês já fizeram o cálculo, ficou fácil responder, né? Depois da onça morta é fácil falar, né? Beleza? Beleza. Beleza é o que me falta, mas vamos em frente, né, Débora? A Débora matou a vontade hoje de falar sobre... Gostei da tua... Tem que descascar mais e desembalar menos. Essa é boa. É boa. Até ela gostou, que ela não sabia. Meu pai fala muito isso. Mas é verdade, gente. Nossa, a gente tem que se alimentar melhor. No mercado de câmbio flexível, onde o Bacen não intervém, o saldo das contas internas e externas é superavitário. O que isso significa, meus queridos? No mercado de câmbio flexível, onde você não intervém. Valoriza a moeda local. Eu acho que valoriza a moeda local. Pode ser. Ô, Matheus. Tá? Resposta certa, letra A. Valoriza a moeda local. Por quê? Aqui tem vários conceitos. Primeiro, que o mercado brasileiro trabalha com câmbio flexível, né? Que é aquele câmbio que o Banco Central ele não intervém ou intervém muito pouco no câmbio, né? Para deixar o mercado decidir, né? Contas internas e externas superavitário quer dizer que entrou mais dinheiro do que saiu. Então, nós tivemos aqui, ó, contas internas, superávit primário, contas externas, superávit na balança de pagamentos. Externas os negócios que o Brasil faz com outros países, contas internas é o nosso PIB, aqui é o nosso negócio, aqui é nossas entradas e saídas, é a nossa contabilidade, né? A letra B não é porque desvaloriza a moeda local? Não. Se está tendo mais entrada de dinheiro do que saída, na verdade, está valorizando a nossa moeda. Quer dizer que mais pessoas estão trazendo dinheiro para o Brasil. Quando começa a sair dinheiro mais do que entrar, aí sim seria a letra B. Então, se vocês quiserem colocar um comentário aí na letra B, coloca assim, que para desvalorizar a moeda local, tem que sair mais dinheiro do que entrar. Beleza? E na letra A, entra mais dinheiro do que sai. A letra C não modifica as reservas. Tá, o que tem a ver essa pergunta com reservas internacionais? Gente, a reserva internacional ela é composta justamente pelas entradas de dinheiro de outros países. Porque quando uma empresa vende para o exterior e precisa receber em dólar, quando essa empresa do exterior paga para a empresa brasileira, onde vai parar esse dinheiro? Lá no Banco Central. O que o Banco Central tem que fazer? O Banco Central tem que comprar esses dólares e pagar para a empresa brasileira, tá certo? Então, essas transações internacionais mexem com a reserva de dólar brasileiro, ou aumenta ou diminui, né? Então, nesse caso aqui, iria aumentar as reservas internacionais, tá? Então, sempre que nós tivermos um superávit nas contas externas e internas, a reserva internacional aumenta. Então, a letra C e a letra D, eu já responderia assim, ó. Isso aqui
aumenta as reservas internacionais, tá bom? E se você não entende o que é reserva internacional, anota aí e dá uma olhada no que é reservas internacionais com mais cuidado, tá? Pode cair na prova. Beleza? Beleza? Beleza. Voltando aqui, então, para a próxima questão. Hoje eu não coloquei... Vocês estão conseguindo acompanhar no que eu mandei aí, então, né? Sim. Eu não coloquei número na minha, mas na de vocês tem número, né? Mas isso não importa. Olha para a questão aí, bora fazer esse negócio. Oi, tudo bem? Um fundo de investimento em ações, cujo indicador de desempenho, benchmark, é o IBRX. Tem escrito em seu FIC, né, seu formulário de informações complementares, que a estratégia é ativa. Então, o risco de mercado absoluto e relativo, respectivamente, qual que é desse fundo? Do IBRX. Deixa eu ver. Acho que é a B. B de bola. Acho que é. B de Bilson. De novo. É muito B, cara. Ele colocou para aparecer o Bilson. Letra B, por quê? Letra B, por quê? Né? O IBRX representa o risco absoluto, que está pedindo aqui, ó, tá? E o outro está representando o risco relativo. Está pedindo o quê? Absoluto e relativo. O IBRX representa o absoluto, então é aquele que você está vendo. E o relativo é em relação ao próprio IBRX, que é o benchmark, na verdade, né? Então, o risco relativo é o fundo versus o IBRX. Então, correspondem, respectivamente, do IBRX e ao fundo ter pior desempenho do que o próprio IBRX. Aí a letra A não é por quê? Para quem ficou em dúvida com a letra A, nós temos aqui a letra A. Do IBRX e do fundo ter pior desempenho do que a concorrência. Não, não é com a concorrência. É em relação ao indexador, ao benchmark. Da taxa de juros e ter pior desempenho. Não, não é da taxa de juros, é do fundo. Da taxa de juros e do CDI ter pior desempenho do que o IBRX. Não, não é da taxa de juros, é do fundo. Então, é isso, por isso que está errado a letra D. Não é da taxa de juros, ia ser, é do fundo. Escrevam aí, do fundo. Né? Sempre que fala em risco relativo, é o fundo ou o investimento em relação ao benchmark. Sempre ter isso em mente, tá certo? Eu sei que vocês já sabem isso, mas nunca custa falar. Próxima questão. Tracking error. Tracking error é uma medida que dá o quê? Bem fácil. É o C, deslocamento em relação ao benchmark? Acho que é. É mais aderente ou menos aderente? Isso, se é aderente, se não é aderente, se está deslocando ou não está deslocando. Então, questão certa, letra C. Beleza? Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, ó. E aí vocês vão anotando aí no material de vocês. Então, vocês têm aqui rendimento do benchmark, 1,5%. Rendimento do fundo A, 4,3%. Rendimento do fundo Y, 1,4%. Tá? Qual que está mais aderente ao benchmark? O Y. Y. Ah, o Y. Isso. O fundo Y, por quê? 1,4, 1,5. Ele está mais aderente, ele está mais próximo, tá certo? O fundo A, 4,3. Outra pergunta. Qual desses dois fundos, esse e esse, qual desses dois tem o menor tracking error? Menor tracking error? O Y. Exatamente. O Y tem o menor tracking. Por quê? Porque ele está mais próximo. Quanto mais próximo, menor
menor o tracking error. Ou seja, qual fundo está mais aderente? O Y. Qual fundo tem o menor erro? O Y. Qual fundo está mais longe do benchmark? O A. Qual fundo tem maior risco? O fundo A, porque ele está mais longe, tá? É sempre assim. Então, resposta certa é a letra C. O deslocamento, ele mede o deslocamento de uma carteira em relação ao benchmark. Por que não é o A? Porque o A, gente, o que mede o risco de uma carteira? Ou Gestão de risco, o Sharpe, o Trainer, o desvio padrão também. desvio padrão. O Sharp não. O Sharp mede a relação risco-retorno. Tá? É outra coisa. Cuidado com essas respostas. O que mede risco é desvio padrão e beta. O resto, não. Tá? O que mede risco é desvio padrão e beta. O beta mede o risco sistemático e o desvio padrão mede o risco de um ativo ou de uma carteira. A rentabilidade esperada de uma carteira, você mede... a perda máxima, como é que você mede? Pelo VAR. VAR, Ok? Pelo VAR. Eu estou colocando aqui embaixo. Certo? E é isso aí, né? Só esses dois que eu tinha aqui. Desvio padrão. E a rentabilidade esperada de uma carteira, rentabilidade esperada, a gente pode usar o CAPM, por exemplo, né? Que também cai na prova. Que a gente falou ontem, inclusive calculamos ontem, né? Comentários? Cláudio, você não tem nenhum resumo assim, igual lá na prova da CPA 20, você passou para nós um resumo das tributações, lembra? Um quadro. E até se você tivesse quadro de novo, você pudesse mandar para nós, mas você não tem um resumo, por exemplo, desses ali, por exemplo, igual você falou, né? O beta e o desvio padrão mede isso, um quadrinho assim. Cara, eu tenho esse quadro pronto. Eu fiz esse quadro a semana passada para colocar na apostila. Eu mando sim. Só deixa eu anotar para mim não esquecer. Quadro resumo. Desses do VAR, do desvio padrão, é isso, né? E se tiver aquele da tributação, aquilo lá me ajudou da outra vez. Tá. E o das rendas da Previdência também, eu falei que ia mandar um quadro para vocês. Legal. Boa ideia, Wilson. Eu vou mandar assim. Eu tenho pronto isso aí, depois eu mando. Não vou ficar procurando agora que acaba perdendo tempo. Tranquilo. Mais algum comentário? Se não tiver, eu vou passando, tá? O backtest, galera. O que é o backtest? Testar a eficiência do modelo de VAR. Ele testa o VAR. Testa o VAR, exatamente, tá? Beleza. A letra A. Essa aí podia cair. Essas questões aqui são fáceis, eu só coloquei. Daí essas não caem, né? Mas não se esqueça que cai questão fácil também. Tomara, Cláudio, tomara. Que aí vem as fáceis também. Sim. Então, a letra A é o VAR, a letra C, mecanismo de defesa acionado sempre que o limite são é o stop loss, tá? Stop loss, anota aí. Eu gosto de responder as outras também, né? Mensure o grau de sensibilidade de um ativo. Qual deles que mede isso? Grau de sensibilidade. Se o mercado vem notícia boa ou notícia ruim, ele oscila. Qual que é o indicador que mede isso? Não sabe? VAR, stop loss e o backtest, beta. Beta, muito bem. Que coisa. Sensibilidade. Beleza? Ele mede. Tô que nem o Jô Soares aqui, tô tomando chá.
O beta mede sensibilidade. O Jô Soares faz tempo, aliás, que eu não vejo ele. Beta mede sensibilidade, anota aí, tá? Sensibilidade é notícia boa e notícia ruim, né? Dependendo do beta, ele cai mais ou sobe mais do que a carteira. Falei de duration ontem, ensinei a fazer cálculo de duration, é um cálculo complexo, mas o conceito é mais fácil, né? Essa aqui é uma pergunta fácil. Hoje eu fui muito bonzinho com as perguntas, já estou percebendo. A Jéssica tá, né? Ela já falou. Vai cair na prova essas fáceis aí também. Quanto maior a duration, Jéssica, do título, o que acontece quando a duration é grande, né? É maior? Bem, muito silêncio não é bom. A letra B, maior risco diversificável? Kelly, eu já ia falar assim, ó, que a duration, ela não avalia o risco, tá? Então eu ia eliminar essas duas, né? Maior ou menor risco. Porque o risco a gente mede pelo desvio padrão. Então não é pela duration, tá? Então eu ficaria com a A e com a B, porque a duration tem uma relação com taxa de juros, tá? É que eu me confundi com a sensibilidade, por isso. Uhum. Então a resposta certa da questão é a B também, tá? A letra B. Por quê? Ela tem maior sensibilidade, tá? Por que maior sensibilidade? Porque o duration, gente, simplificando, é o prazo de um título. Lembra que ontem nós calculamos lá que deu 2,74, né? Então era 3 anos, daí calculou a duration com cupom, daí deu um pouco menos, né? Então, a duration é o prazo. Quanto maior o prazo, mais exposto ele vai ficar à oscilação das taxas de juros, né? Agora nós estamos com a taxa de juros baixíssima, né? Mas vai ficar assim até quando? Não sei, né? E em 2030, nós vamos estar aí em 2030 ainda, né? Faltam 10 anos ainda, né? Daqui 10 anos a taxa de juros vai estar em 1%? Não sei. Vai estar mais, vai estar menos, né? E como a gente tem investimentos principalmente em títulos públicos com prazos bem longos, isso influencia diretamente no cálculo dos juros, né? Tá, então é a letra B de bola. Vamos para a próxima. O que eu coloquei aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Só informação, né? Ah, tá. Para calcular a duration, né? Prazo de cada fluxo, taxa pré-fixada. Então, exemplo prático, né? 10% e 2 anos, né? Sem cupom, 2 anos. Com cupom, 1,86. Com cupom, menor risco e menos oscilação. Sempre assim, né? Então, quando tem cupom na parada, duration menor. Sem cupom, duration maior. Mais uma pergunta sobre fundos aí, sobre classificação, né? Que a gente viu ontem, né? O prazo de carência que um fundo deve observar para divulgar suas rentabilidades é de 2 meses, 6 meses, 12 meses e 1 mês. 6 meses? 6 meses, isso mesmo. Tá? Então, isso aí também é bom estar na ponta da agulha de vocês. 6 meses. Né? Coloquei um comentário aqui, ó.
Isso está no Código de Melhores Práticas para Fundos de Investimentos da Ambima, artigos 9 a 11. Se quiserem dar uma olhada nisso, também vale a pena, tá? Para fundos de investimento constituídos há menos de 12 meses, é obrigatório demonstrar ao menos todos os meses, mês a mês, desde a constituição, tá? Então, ele vai mostrando todos os meses. Mas isso para fundos com menos de um ano. Fundos com mais de um ano, aí... Então, nos primeiros 6 meses, o fundo não divulga nada, tá? Nos primeiros 6 meses. Depois ele começa a divulgar. Os fundos de investimentos classificados como cambial... Ah, eu repeti uma questão? Ah, esquece. Letra A. Próxima. A alíquota de recolhimento de compulsório sobre depósito à vista aumenta. E não há qualquer ação compensatória por parte do governo. Com relação à liquidez do mercado e às taxas de juros, ocorre o que, respectivamente? Tá? Uma questão aqui de política monetária, né? Isso aqui é do módulo 2, mas é boa também. Liquidez reduz, né? Eu também acho. Agora a taxa de juros. Porque ele tira dinheiro do mercado, né, de circulação. Aham, porque aumentou o compulsório, vai ficar mais dinheiro retido, exatamente. Então, a liquidez... É o suficiente para todo mundo, daí aumenta a taxa. A liquidez aumenta, então a liquidez diminui, né? Diminui, Então, não e é aumenta a a letra taxa. A e não é a letra D. Concordam? Sim. Tá. Ficamos com essas duas. Agora vamos analisar taxa. O que vai acontecer com a taxa de juros, Débora? Vai aumentar. A taxa de juros vai reduzir ou aumentar? Aumentar. Por quê? Porque reduz a oferta de crédito. Isso aí. Reduz a oferta, então a procura vai ser maior do que a oferta e isso vai causar provavelmente uma elevação nos juros, né? Verdade, tá bom? Letra C de casa. Tudo bem? Tá? Então tem que fazer aqui a questão. Primeiro analisar a liquidez, depois as taxas de juros, porque a pergunta pede o respectivamente, tá? Aqui, cara, cuidado com essa pergunta na prova, porque aqui pode cair. Aqui caiu o aumento do compulsório, mas poderia cair aqui a diminuição do compulsório causa o quê? Aí seria o contrário. Ao contrário. Seria o contrário. Elevação. Seria, como agora nós analisamos a letra C, seria elevação e redução. A resposta certa seria a letra D, né? Se fosse diminuição do compulsório, tá? Se fosse diminuição, seria a letra D, tá? Beleza? Beleza. Isso aqui também vocês têm na apostila. Vocês estão com a apostila do Edgar, né? Então tá. Eu também acho que vou passar. Eu fiz um quadro, resumo dos impactos da política monetária. Vou encher vocês de quadro. Quadro resumo da política monetária, tá? Eu fiz um quadro resumo com os impactos na liquidez, na taxa de juros, na inflação e no PIB, tá? Porque impacta tudo isso. E o que impacta? Não só, eu ia falar agora, não só o recolhimento compulsório, impacta também a questão do redesconto. Não sei se vocês lembram, né? O redesconto, ele também causa impactos na liquidez. Né? E o que é o redesconto? Aquele empréstimo que o Banco Central faz para os bancos. Então, vai causar impacto também, vai aumentar ou diminuir a liquidez, depende da atitude, né? Se a taxa do redesconto, se ele aumentar a taxa do redesconto, né, vai acontecer a mesma coisa do que acontece com o compulsório. Se ele aumentar, vai aumentar a liquidez. Se ele aumentar a taxa do redesconto, vai diminuir a liquidez. Se ele diminuir, vai aumentar a liquidez, é a mesma coisa. E tem mais um detalhe aqui ainda que nós temos que pensar, que é o open market, né?
que é a compra e venda de títulos públicos. Lembram disso? Isso também impacta na liquidez do mercado financeiro e nas taxas de juros, né? O governo entra comprando ou vendendo títulos públicos. Beleza? Então tá. Eu já anotei aqui, depois eu passo o quadro resumo, mas fica a dica também para dar uma olhadinha aí na questão da política monetária. Eu resolvi uma questão hoje que ele tinha esses itens e perguntava qual o Banco Central teria o objetivo atingido mais rapidamente, né? Open Market. Open Market, é. Isso. Essa pergunta é muito normal. E qual que é a mais, que dá mais retorno mais rápido? Efeito mais rápido? Open Qual Market. é a medida? Open Market? É, mais rápido. O mais ágil é o Open Market. Por quê, Débora? Quando o governo mexe em taxa de juros, demora para chegar o resultado na ponta, na verdade, né? E você comprar e vender título público é todo dia e é na hora. O governo, a liquidação é em D0 e online, ou seja, o governo te paga o dinheiro na hora. Então, a liquidez, ela se dá na hora, tá? Então, o negócio é muito mais... a agilidade se dá nesse sentido, tá entendendo? Legal, interessante comentar. Isso aí eu não saberia responder. O investidor que tem dinheiro no título público e ele quer sacar o título público, ou seja, vender, ele vai lá no Tesouro Direto ou na corretora dele e vende o título e já pega o dinheiro e já vai pagar conta, já vai fazer compras. Então, a injeção de dinheiro no mercado pela venda ou compra de título público é muito mais rápida, né? É muito mais veloz. Por isso que o Wilson falou do Open Market, tá? E Open Market é compra e venda de títulos públicos, né? Mercado aberto, né? Vamos dizer assim, é o compra e venda de títulos públicos. Que título público? LTN, LFT, NTN, aqueles títulos que a gente falou já durante aí. Apesar que daqui a pouco eu vou trazer questões de títulos públicos aqui, daí a gente vai falar mais sobre isso. Bacana essa questão, né? Questão de política monetária sempre cai. Liquidez, quantidade de dinheiro em circulação. Mais liquidez, mais consumo. Menos liquidez, menos consumo, que é o que está acontecendo agora. Não tem dinheiro circulando, não tem consumo. O que diminui a liquidez? Aumento do compulsório, como um percentual maior do dinheiro dos bancos ficará retido no Banco Central, tá? Isso aqui que eu falei que depois eu vou passar um resumo para vocês, daí fica melhor. Essa questão da nota de 200, a gente não tem como saber se ele está pondo mais dinheiro no mercado, né? Porque ele pode estar tirando também, né? Não, aqui não ele não está botando mais dinheiro no mercado, ele está simplesmente Trocando, né? um comentário ruim sobre isso, né? Dizendo que o governo quando o governo começa a emitir dinheiro e cédulas maiores, ele tem dois significados, mas um significado é que o dinheiro está desvalorizando. Tá? Esse é um significado. Não dá para dizer que esse é o caso, claro que é o caso do Brasil, mas não dá para dizer que é só isso, porque os Estados Unidos tem nota de $500 e a Europa tem nota de 500 euros, né? E nem por isso, tem pouco, mas tem. Mas nem por isso eles têm a economia ruim, né? Agora, no Brasil, pode ser isso. Não sei se vocês lembram, mas eu e o Wilson somos da época em que se emitia dinheiro, todo ano se emitia dinheiro. No Brasil faz muito tempo que não se emite dinheiro mais, né? E sempre se emitia dinheiro com cédulas de valor maior. Então, quando começou, antes do Plano Real, nós tínhamos notas de 10 mil, por exemplo, né? Nós tínhamos nota de 10 mil cruzeiros reais ou cruzados novos, que eram os nomes do dinheiro que nós já tivemos, eu acho que 6 nomes diferentes de moeda, né? Para quem é mais novo, não lembra disso, né? Carimbava a nota, né? Real. Oi? Carimbava a nota, né? Às vezes, para não precisar emitir, a gente até carimbava a nota. Então, era uma loucura. Nós mexia com dinheiro de tudo que tipo. E daí, mudava a moeda,
Aí tinha cruzados novos, cruzado foi para cruzados novos, né? Daí você tinha que trabalhar com duas moedas ao mesmo tempo. Então, assim, ó, tinha que ser muito ninja no Brasil nessa época, né? O negócio era... Sem falar da tablita, né, Wilson? Olha o que eu fui lembrar agora. Jesus amado. Vamos Do mudar de fundo do assunto. baú. Hã? Do fundo do baú essa, hein? Mas é do teu tempo. É do teu tempo. Ontem eu falei tua idade aí, a Jéssica se assustou. Meus queridos, Você tá quietinho aí, só pra você. meus queridos, mais uma questão. Um cliente desistiu de aplicar em um fundo referenciado ao ler o seu FIC, que este fundo poderia aplicar recursos em derivativos. O gerente do banco o convenceu a aplicar no fundo, alegando que os fundos passivos não podem investir em derivativos e que esta informação só estava escrita no prospecto por exigência da Anbima. A afirmação do gerente do banco está correta ou incorreta? Primeira coisa. Depois. Incorreto. Risca A e B. Então, incorreta. A e B não é. Vamos às incorretas. Letra C. Pois somente os fundos alavancados podem investir em ações. Letra D, incorreta, pois fundos referenciados podem investir em derivativos desde que seja para hedge, né? Então, essa é a resposta certa. Letra D, D de dado. Tá bom? Nós temos que pensar, quando a gente fala em derivativos, a gente tem que lembrar que derivativos, ele serve para alavancagem ou para proteção da carteira. Nos fundos de renda fixa, ele só pode ser usado para proteção da carteira. Como assim para proteção, Cláudio? Cara, lembra do produtor de soja, do produtor de milho, que a gente deu vários exemplos no curso, né? Esse cara, ele tem o soja, ele tem medo que o preço caia. É a mesma coisa de um gestor de fundos. Ele tem dentro do fundo um monte de ativos, não tem? Ele tem lá ações da empresa A, da empresa B, da empresa C, ele tem debêntures das empresas, ele tem CDB de banco, tem LCA, tem LCI, tudo junto no fundo. O medo dele é que os preços caiam, né? O medo dele é que venha um monte de investidor, que nem agora aconteceu, e resgatem os seus títulos, e ele precisa vender esses títulos a toque de caixa para fazer dinheiro, para pagar o investidor, e aí esses preços eles vão sofrer desvalorização. Então, é para isso que se faz hedge, justamente para cuidar da outra ponta, né? Para que se acontecer alguma coisa, para que ele esteja protegido, né? Então, ele não faz hedge de tudo, mas de uma parte ele faz hedge. Como agricultor, ele faz hedge da parte dos custos, né? Então, cobrir os custos, o resto ele deixa no risco. O fundo faz isso também. Fundo que não faz hedge, né? É um fundo de mais risco, que nem foi aí falado do caso das ações, né? Fundo hedgeado, são fundos que a gente fala hedgeado, são fundos que têm proteção. Então, são indicados para investidores conservadores, investidores que não querem correr grandes riscos de acordo com o seu perfil, tá bom? Essa é a ideia. Hedge, derivativos. Nada a comentar. Próxima questão. Kelly, tu tá aí ainda? Tô só analisando aqui. Vou fazer a chamada. Kelly, presente. A Maiara, eu acho que não tá. Tô sim. Aí, já se manifestou. Todo mundo aí. Reginaldo. Estamos aí. Estamos aí. Beleza, beleza. Tá bom. Então, tá bom. Os outros eu sei que estão, que é a Débora, o seu Wilson, né? Isso. Muito bem. E eu, né? E a Jéssica, né? A Jéssica fica quietinha, mas ela tá aí. Numa aplicação financeira, observa-se um retorno histórico constante entre dois fundos. Se ele é constante, o que a gente pode dizer? Que a variância é igual a 1, que a covariância é igual a 0, que a variância é igual a 0 ou que a covariância é igual a 1. Agora
é assim. A. A? Por que A? Porque ele acompanha. É constante. Vai ser um. Não, peraí. Peraí, vamos alinhar os conceitos aí. Covariância, sim. É o coeficiente de correlação, né, ou não? Ó, covariância é a mesma coisa que correlação, tá? Quando a covariância e a correlação é zero, significa que os ativos não têm correlação nenhuma. Tá beleza? Certo. Não tem correlação nenhuma. Como a gente está falando de retorno histórico, a correlação aqui, covariância, não quer dizer muita coisa. Então, nesse caso, igual a zero, não, porque, na verdade, se ela tem correlação, covariância ou correlação zero, ela não tem correlação nenhuma com o outro ativo. Aqui nós estamos falando de dois fundos, no caso, dois ativos, né? A variância, ela mede risco, tá bom? Então, se ela for igual a zero, ela não tem risco, risco muito baixo. Igual a 1, ela tem mais risco, né? A variância pode ir de 0 a 1000, na verdade, não tem um padrão, né? O desvio padrão já é mais controlado, né? E a letra D é a certa, por quê? Daí eu vou explicar com um exemplo prático. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos supor que nós temos aqui os retornos de dois fundos. Então, fundo no mês 1, 2, no mês 2, 2,1 e no mês 3, 1,9, tá? Se nós pegarmos esses três retornos e calcularmos o desvio padrão, ele vai ser 0,10. Se nós calcularmos a variância, vai ficar em 0,01, né? Elevar o desvio, ou seja, nós vamos pegar, elevar o desvio padrão ao quadrado, chega na variância, né? E a covariância e a correlação é 1 daí, né? Se nós fizermos os cálculos. Então, para um fundo que tem retornos constantes, a covariância é igual a 1, ou a correlação é igual a 1. Por quê? Eles têm retornos constantes porque eles têm um retorno muito próximo, muito parecido. O que é uma correlação ou covariância positiva 1? Que eles andam juntos e na mesma direção. Ó, 2, 2,1, 1,9, tá vendo? Eles andam juntos e na mesma direção. Rendimentos bem próximos, tá? Por isso que a resposta é essa. Então, eles têm rendimentos constantes, tá? Constantes quer dizer constantes, iguais, próximos, sempre dá a mesma coisa, tipo o CDI, né? Que oscila muito pouco, sempre dá mais ou menos a mesma coisa. Então, o CDI com o fundo de renda fixa provavelmente tem uma correlação próximo de 1, provavelmente, né? Pelo seu tipo de comportamento. Outra questão. Durante um período de 3 dias. 1, 2, 3. Observe-se o comportamento de 3 carteiras de ações. Carteira A, carteira B, carteira C. Esse aqui é o Ibovespa. Conforme tabela abaixo, sobre o desvio padrão, podemos afirmar o quê? Tá? Então, vamos analisar aqui o desvio padrão. Bem, aqui vocês podem calcular o desvio padrão de cada carteira, né, que fica mais difícil e não precisa. Ou vocês simplesmente, eu vou dar uma dica mais rápida, calculem a distância entre o menor e o maior. Tá? Por exemplo, aqui a distância entre o menor e o maior é 2,5 para 1,30. Então, 2,50 menos 1,30 vai dar 1,20. É isso? 1,20. Tá? Quanto maior essa distância, maior o risco. Aqui, 4,50 menos 2,34. Não, tá errado a minha conta. Tem que somar aqui. Aqui vai dar borracha neles. Aqui vai dar
Aqui vai dar 3,80. Porque ele sai do negativo e vai para o positivo, né? Né, Wilson? Isso. 4,50 mais 2,34. 6,84. Esse aqui, ó. É como se fosse um desvio padrão às avessas, mais ou menos, né? E o carteira A, 0,26 mais 0,50. Estão entendendo o que eu estou fazendo ou não? 0,76, tá? Ou seja, essa aqui é a distância entre o menor e o maior. Ou seja, quanto maior essa distância, maior o risco, maior o desvio, tá? Então, eu calculei o desvio aqui do maior para o menor, tá bom? Não é o desvio padrão, mas é o desvio. Se você jogar na calculadora, na HP aí, vai dar acho que vai dar um número diferente, né? Deixa eu ver aqui. Se eu calcular o desvio da carteira C, que é o 3,80, vamos ver quanto que vai dar. 0,50, somatório mais, 1,30, CBS, somatório mais, 8,50, somatório mais. Vai dar 1,90, né? Vai dar diferente, mas fica abaixo, né? Ou seja, agora ficou fácil para responder, né? O que a questão quer saber, galerinha? A questão quer saber, ó, esse é o símbolo do desvio padrão. Qual que o desvio padrão é maior? B. Deixa eu voltar aqui. B. B. Então, qual que é a resposta certa? BCA. D de dado. O desvio padrão de B é maior que o de C e maior que o de A. Certo? Então, resposta certa, letra D. Muito bem. Entendido? Cara, fiquem preparados para calcular o desvio padrão também, se for o caso. A forma do desvio padrão, eles vão passar. Né? Eu tinha feito o cálculo aqui. Eu tinha feito o desvio padrão também? Nossa. Nossa Senhora, olha só. 1,90, 3,42, 8,80. Percebe que os números são diferentes, mas a ideia é a mesma. Ó. O A é o menor, o B é o maior e o C é o intermediário, né? Os números são diferentes, mas esse aqui é o desvio padrão das três carteiras. Então, fique preparado. Lembra que é o G ponto, né? A forma vocês vão ter lá, então não se preocupar muito com a forma. Muito bem. Essa é para Kelly, né? Kelly, tô brincando, mas a Kelly que falou da Cal e da Put naquele dia. Não, agora deu para entender. Já melhorou, entendi. Espero que melhorou, né? O entendimento. Mas nunca é demais falar de Cal e Put, porque cai bastante. Mas eu deixei a mesma questão de ontem, tá? Vocês já responderam ela ontem. Mas eu coloquei de propósito, porque ela é muito boa. E as coisas de ontem para hoje podem ter mudado também, né? Vamos ver se vocês lembram. Nada ainda? Eu sei. C? Vamos lá, então. 1 e 2 está certo. Fala. C de Cláudio. Ai, meu Deus. O comprador da Cal terá que comprar a ação se exercer a opção no vencimento. Sim. O vendedor da Put terá que comprar as ações se o titular exercer. Sim. Comprador da Cal tem expectativa de queda. Não.
comprador tem expectativa de alta. O vendedor da call tem expectativa de alta? Não, ele tem expectativa de queda. Beleza? Resposta certa, 1 e 2. 1 e 2. Deixa eu ver se tem algum. Ah, aquele quadrinho, né, que a gente arrumou ontem, né, ó. Beleza? Esse é um outro quadro que eu já falei para vocês ontem, que é bom, dá uma olhada. E outra coisa, galera, que eu tô terminando a minha apostila da CE, que tá ficando muito legal. E todas as minhas apostilas agora, dos 3 cursos, vão virar e-books e eu vou pôr na Amazon para vender por lá. E daí, quem quiser comprar impresso ou PDF, tá, vai estar lá. Eu estou colocando ou leitura complementar ou vídeo complementar. Então, dá uma olhada aqui, ó, nesse vídeo da Bolsa aqui, ó, que eles explicam 2 coisas aqui, sobre opções e sobre ETFs, tá? É um vídeo muito legal, é da própria Bolsa. Eu procurei selecionar vídeos, não peguei vídeo assim de corretora para ficar fazendo propaganda de ninguém, nem de banco, peguei só de instituições. Ou eu peguei da Ambima, ou eu peguei da Suno, da Nord ou da Bolsa, direto da fonte, tá? Então, só que esse vídeo aí, esse link eu vou ter que postar lá no grupo depois também, né? Porque aqui não tem como tirar, né? Depois eu passo lá para vocês. Call e put. Call e put sempre cai. Outra de call e put, que é igual a de ontem. Quando uma opção deve ser exercida pelo comprador? Quando? Compara o preço de exercício com o preço de mercado. Sempre assim. C. C, né? Par. C? B. Você tirar a crença que eu tinha no B, cara. Não tô acertando uma, mas... Estava dando muito B. Então, vamos lá. Ó. Aqui embaixo no quadro eu coloquei as possibilidades que nós temos. Então, depende se eu estou numa put ou numa call. A minha decisão é invertida, tá? Então, se eu estou numa call, só vale a pena eu exercer se o preço à vista for maior. Se eu estou numa put, é ao contrário, só vale a pena exercer se o preço à vista for menor. Então, aqui ele está dizendo assim, ó, o preço no mercado à vista de uma put for maior que o preço do exercício. Put, né, mercado à vista maior, não vou exercer. Como é que eu vou vender um negócio se ele está com preço menor do que no mercado? Eu não vou vender, eu vou vender no mercado. Não vale a pena. Letra B, o preço de mercado à vista de uma put for menor que o preço de exercício, né? Aí sim, né? Aí vale a pena, né? O preço no mercado à vista for menor, que é o caso aqui, ó. Essa é a letra B, tá? O preço à vista está menor, ou seja, no mercado está menor. O meu, que é o preço de exercício, está maior. Então eu vou vender pelo contrato que eu fiz lá atrás, entendeu? Esse é o caso, porque eu estou querendo vender alguma coisa. Se eu quero vender alguma coisa,
o preço que eu combinei tem que estar maior. Concorda? Senão eu não vendo. Então a ideia é essa, de exercer ou não exercer, tá? Sempre comparar o preço que eu combinei com o preço que está valendo no mercado. Na CAL é o contrário. Então, ó, o preço à vista no mercado da CAL for menor, ele exerce. Não. Quando o preço no mercado à vista é menor, ele não exerce, tá? Ele não exerce, não vale a pena, certo? Porque se eu quero comprar uma coisa, aí é o contrário. Tem que estar mais, o meu tem que estar mais barato que o mercado. Se está mais caro, eu também vou comprar no mercado. Eu não vou exercer o meu. E o contrário também é verdadeiro, né? Se o preço do exercício estiver menor e eu estou querendo comprar, que é uma CAL, aí eu vou exercer, porque o meu preço está menor. Então, na CAL, o preço tem que estar menor e na PUT o preço tem que estar maior para exercer. Essa é a ideia. Então, resumindo, quando que eu exerço? Quando que eu exerço? Na CAL, tá? Que é na compra, na CAL. Quando o preço, o meu preço, né? Quando o preço de exercício, né? O preço de exercício está menor, tá? Ou seja, menor do que? Menor que o mercado, isso eu já falei. Então, o preço de exercício está menor. E na PUT, ele está maior. Então, aqui é um resuminho, ó. Um resuminho, acho que fica mais fácil, daí não precisa ficar com tanta informação, tá? Na CAL, eu exerço se ele está menor, na PUT eu exerço se ele está maior, tá bom? Então, CAL, para saber qual que é menor e qual que é maior, lembra que ó, o CAL, o C de CAL vem antes da PUT, então ele é menor, né? Ele vem antes da PUT. Só para fazer uma analogia, tenta criar uma analogia aí para você não se atrapalhar na hora de decidir. Outra questão. Agora sim, com relação a títulos públicos, né? Títulos públicos. Um tesouro pré-fixado, que é uma NTNF, tá? Que tem cupom, porque a LTN não tem cupom. Isso aqui paga 6% ao ano de cupom e o mercado deseja um retorno de 7% ao ano. Como o próximo cupom de juros será pago em 6 meses, nós podemos afirmar o quê? O mercado espera 7, o cupom está pagando 6, o próximo cupom vai ser pago daqui 6 meses. O que nós podemos afirmar sobre essa NTNF? Será negociada com deságio? Deságio ou ágio, você falou? Deságio. Deságio. Porque está sendo menor, né, do que o esperado. É isso aí, Mayara. Parabéns. Letra D, então, né? Isso. Letra D. Essa é a resposta. Ó. Por que deságio? Porque como a taxa de juros do mercado subiu, né? Porque de 6 para 7, né? O título é pré-fixado e a sua relação é inversa. Então, o PU dele vai cair, tá? Ou seja, vai ser negociado com desconto, com deságio, tá? Porque, ou seja, quem vai querer comprar um título que paga 6 se o mercado está pagando 7, né? Então, se ele quiser vender o de 6, ele vai ter que dar um desconto, tá? Então, deságio, desconto. Então, isso elimina a C, que é com ágio, ao par é quando é igual, também não. E a letra A, ninguém vai comprar um título que paga 6% ao ano quando espera um retorno de 7%. Espera um retorno de 7%. Não é bem assim, né? Porque se for negociada com deságio, talvez alguém compre. Então, não é que ninguém vai comprar, né? Talvez alguém compre negociando com deságio, né? Tá bom? Então, o negócio de ágio e deságio também cai na prova pra caramba. Outra questão sobre títulos públicos, que cai no módulo 3. Agora, LTN, Tesouro Pré-Fixado. Essa aqui, paga cupom ou não paga cupom? Tem que pensar assim. Não paga. Não paga cupom. Então, ele foi comprado por R$ 789,71
dia 12 de junho de 2017, com vencimento em 1/1/2020. Ou seja, prazo dele 641 dias úteis, contados a partir da data com valor nominal de R$1.000 no vencimento. Então, R$1.000 valor futuro. Qual a rentabilidade no período e ao ano desse título? Tá? No período de 641 dias e ao ano. Qual que é a rentabilidade? Eita. E nós já fizemos bastante esse tipo de conta, né? Com aquela fórmula do quero-tenho lá, né? Tem que calcular o preço desse título, considerando aí esse período. Dá para fazer no HP. Letra A. Ô, louco. Letra A, é isso mesmo. Letra A. Parabéns. Letra A. Muito bem. Então vamos aos cálculos. Mas tu fez ligeiro, hein, Débora? Ou tu... letra A. Taxa do período, ó. Rentabilidade. Preço de compra dividido pelo preço de venda. Então, 26,63, né? Então, nós temos aqui essa rentabilidade. É fácil de fazer, né? É só dividir um pelo outro. Menos 1 vezes 100, faltou aqui, né? Vezes 100 vai dar 26,63.